Olá, família Paz, seja convosco, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um vídeo aqui no canal. E olha só, eu estou aqui com uma apresentação para a gente falar um pouco sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco, ou a Torá para algumas pessoas que já conhecem mais a fundo, né? São os primeiros 5 livros da Bíblia, o qual muitos dos judeus eles têm isso na ponta da língua, porque é um dos primeiros trajetórias, primeira caminhada, primeiras instruções do Senhor para a nossa vida. Amém? Ele é constituído por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? E família, isso aqui é muito importante para a nossa vida hoje, por justamente o Senhor ter iniciado uma trajetória, iniciado um projeto, e qual nós fazemos parte disso hoje. Amém? Só um minutinho aqui. Gênesis, o começo de tudo, e a história dos patriarcas. Isso aqui é fundamental para a nossa vida, pois sabemos que tudo que o Senhor fez, Ele falou através da sua palavra e formou com as suas próprias mãos. Amém? Ele formou eu e você com as próprias mãos, e Ele formou tudo que vemos hoje com apenas uma palavra. E conforme vai a trajetória, vai vindo os patriarcas da fé, que foram fundamentais na construção dessa história, para que o Senhor pudesse lançar promessas, para que o Senhor pudesse mostrar sua graça, sua misericórdia, seu amor pela criação que ele criou. Amém? E Êxodo é um livro assim, que é extraordinário, também é um dos livros que muitas das pessoas têm um pouco de dificuldade. Muitos gostam de Gênesis por ter bastante familiaridade, história, mas a partir de Êxodo, até Deuteronômio, a história vai tendo uma narrativa um pouco diferente, algumas instruções diferentes, o qual a gente não está acostumado, e é importante a gente não desistir, sim, perseverar a todo momento. E Êxodo, ele está falando sobre a questão da liberação do povo para uma nova jornada da Terra Prometida, até a Terra Prometida. Amém? E Levítico, outro livro, assim, que muita gente muito mais para nesse livro, mas se começar a entender qual é o propósito desse livro, ele é o propósito de adoração do Senhor. É onde o Senhor ensina o seu povo como se deve adorar, como o Senhor vai estar no meio do povo e como ele tem que se portar diante disso. Então isso é maravilhoso. A trajetória de Levítico é muito importante para a nossa vida até hoje, atual. O Levítico é muito importante, tem muito a nos ensinar. A lembrar dos princípios da palavra do Senhor, os ensinamentos que ele deu para nós. Amém? E também Levítico, Jesus fala muito sobre ele no Novo Testamento, de alguns mandamentos, tá bom? As instruções. Olha, a cultuação é sacrifício para a tribo de Levi, responsabilidade pelo sacerdócio. Amém? E Números é outra jornada dali que vai vir uma trajetória, genealogias, assim, qual é fundamental para a construção da narrativa, uma construção do projeto do Senhor, que é fundamental. É o recenseamento do povo enquanto caminharam no deserto por 40 anos. Sabemos que a caminhada era para ser curta, mas devido a muitos problemas, muitas reclamações, muita desobediência ao Senhor, o Senhor acabou que aquele povo que saiu do Egito não visse a terra prometida, mas sim a sua geração. Então a única geração do Egito que viu foi Josué e... eu esqueci o nome do outro. Mas se você souber, deixa aqui no comentário, tá bom? Que eu esqueci realmente. Então, assim, foi um novo povo, uma nova geração que viu a Terra Prometida, desfrutou da Terra Prometida. E por isso o Senhor, ele nos faz ver a importância da obediência, do aprendizado, da comunhão com Ele, para que venhamos ver a bênção dele, vivermos a totalidade da promessa dele. Amém? E Deuteronômio é um livro extraordinário. Eu ainda não li ele todo, já li alguns versículos, e o principal daqueles que é a bênção e a maldição. São fundamentais em a maioria das pregações e a maioria das pessoas hoje em dia, principalmente eu não sou tão velha assim, mas muito quando eu era mais nova, a minha mãe e algumas pessoas, alguns parentes falavam: olha, obedeça, porque a palavra fala, tem da bênção e a maldição, mas escolha a bênção. Então isso é fundamental para a nossa vida. E ele fala muito mais da repetição da lei através do discurso de Moisés para a geração que nasceu no deserto. Então, a nova geração que vai usufruir da terra prometida que o Senhor preparou para os seus, desde dos patriarcas lá no início. E Moisés vai falar novamente a lei. Moisés, sabemos que ele não entra na terra prometida, ele é visto de longe, por justamente algumas uma das consequências dos seus erros, o qual cometeu. Mas o Senhor é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, e Ele sabe o que faz também.
Eu acredito muito também que o Senhor permitiu que Moisés não entrasse com o povo na terra prometida, por eles verem muito Moisés como ali o que fala com o Senhor, e também eles querer idolatrar Moisés. Até isso hoje em dia, né? Na Jerusalém, muitos vivem mais a lei de Moisés do que a própria graça de Cristo. Isso vamos ver muito também isso lá na frente no Novo Testamento, né? Quando Jesus fala que as pessoas hoje vão viver pela graça e eles estão ali somente querendo ver a lei, né? Então, os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, é fundamental para a nossa vida ainda hoje, em 2026, isso é fundamental. Pentateuco é um dos livros que a gente vai se aprofundar, e quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ter muito mais a clareza, e quando a gente volta, a gente lê os capítulos, também os 4 primeiros livros do Novo Testamento, a gente vai entender muito mais o que o Pentateuco quer nos dizer, e principalmente o Pentateuco que mostra sobre Jesus, é uma preparação, é o que o Senhor tem no coração, o que o Senhor tem lá no céu. Pentateuco mostra tudo que o Senhor tem lá no céu. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta. E Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.